e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque a partir de hoje serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Entenda algo aqui nessa noite. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Todo ser humano, toda pessoa precisa ter um encontro com Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, quando entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente passa a ter esperança novamente. É impressionante ver como as pessoas estão sem esperança. Como as pessoas estão sem um propósito, sem um objetivo. Como as pessoas estão vivendo debaixo de uma, vamos dizer assim, inércia. As coisas vão acontecendo e do jeito que vão acontecendo, as pessoas sofrem e muitos acham que é normal sofrer, que elas precisam sofrer, que elas devem sofrer, quando na verdade foi falado aqui, o sofrimento do ser humano, ele é fruto das suas próprias escolhas. Nós vivemos, nós temos e nós experimentamos aquilo que nós decidimos um dia. Então, o que a gente vê através desse texto aqui? Que Deus, ele se aproxima das pessoas. Primeiro ele se aproxima para ensinar. Então o texto começa dizendo que Jesus ensinava as pessoas. Então ele estava falando para uma série de pessoas. Tanto que o povo estava apertando tanto ele, que ele precisou se afastar, pegar um barco, ir para dentro da água, ficar assim no começo, assim do mar, e falar para as pessoas. É lógico que isso também, além de fugir da multidão que estava apertando, isso era uma estratégia acústica. Se você não sabe, o ar, ele vem do mar para a terra. Então você imagina Jesus falando, e a média de pessoas que buscavam Jesus naquela época era 5, 10 mil pessoas. Aqui, para quando a igreja está cheia, aqui que dá 700 pessoas num culto, a gente precisa de todo o som muito bem equalizado para que a última fileira ouça tão bem quanto a primeira. Agora você imagina Jesus, não tinha som, não tinha microfone. Então Jesus, como tinha a sabedoria de Deus, ele, no mar, a voz dele se propagava com o ar que vinha por mar e alcançava o maior número de pessoas possível. Mas, apesar dele estar ensinando muita gente, Jesus sempre se preocupou e se preocupa com cada pessoa de forma individual. Hoje eu estou aqui ministrando aqui para um número de pessoas. Mas Deus está olhando para o seu coração de forma individual, está olhando para a sua vida de forma individual. E no meio de toda aquela multidão que apertava Jesus, naquele dia, era o dia de Pedro ter um encontro com Deus. Era dia de Pedro ter uma experiência com Deus. Porque entenda e guarda algo no seu coração. Todo mundo que se aproxima de Deus e tem um encontro com Ele, esse encontro gera uma experiência. Esse encontro gera algo de Deus na vida daquela pessoa. Então, estava toda aquela multidão,
Só que Deus olhou para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, junto com outros pescadores, estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Só que pescadores de manhã lavando rede é sinal de uma única resposta. Não pescaram nada. Era hora deles estarem limpando o peixe. As redes ficavam por último. Eles não estariam preocupados. Se a pesca tivesse sido boa, naquela hora da manhã eles não estariam preocupados em lavar a rede. Estariam preocupados em limpar a rede, em limpar peixe, em vender peixe. Mas eles estavam lavando a rede por quê? Porque não tinham pescado nada. Então, naquele momento, Jesus fez uma análise da vida de Pedro e viu que Pedro estava numa situação infrutífera. Estava numa situação de desconforto, numa situação de necessidade, porque um pescador que não pescou, está passando necessidade, está com uma dificuldade. E Jesus pede para Pedro o barco. Agora pensa comigo, o cara já não pescou nada a noite inteira, está lá lavando rede, na frente de todo mundo, então está todo mundo vendo que ele não pescou nada, e ainda tem que emprestar o barco. E ainda tem que... podia ter passado na cabeça de Pedro, puxa vida, né? Estou aqui já, lavando agora, ele me pede ainda o barco emprestado. Na verdade, esse barco emprestado era a pergunta de Jesus, para saber qual a disponibilidade que Pedro tinha para Deus. E sabe o que a gente vê? As pessoas disponíveis para muita coisa lá fora, mas poucos disponíveis para Deus. Hoje, disponível para assistir o jogo do Corinthians, eu nem te falo quantos. Você sabe que essa reunião esvazia quando tem jogo do Corinthians. Quando tem jogo de São Paulo, quando tem jogo do Palmeiras, seja lá o que for. Esvazia, por quê? Porque as pessoas estão disponíveis para assistir um jogo. As pessoas estão disponíveis para se divertirem. As pessoas estão disponíveis para muita coisa. Mas poucos estão disponíveis para Deus. E quando Jesus pede o barco, ele está provando o coração de Pedro e falando, será que Pedro está disponível para mim? Ou ele está disponível só para o trabalho? Porque tem pessoas que não vieram aqui hoje também, porque estão trabalhando até mais tarde. Precisam pagar as contas. Então, naquela necessidade, naquele desespero, estão correndo atrás. Ou estão trabalhando porque querem enriquecer muito. Ou estão trabalhando porque precisam desse emprego, mas estão disponíveis para o trabalho. Então nós vemos pessoas disponíveis para o trabalho, nós vemos pessoas disponíveis para o prazer, nós vemos pessoas disponíveis para o entretenimento, mas a pergunta de Deus para Pedro é, você está disponível para mim? E eu quero te dizer, todas as vezes em que nos disponibilizamos para Deus, Deus opera um milagre nas nossas vidas. E porque você hoje está aqui e se disponibilizou para Deus, saiba que você não vai sair desse lugar sem levar o seu milagre junto. Se ele vai se manifestar hoje, amanhã, depois ou semana que vem, eu não sei. Muitos semana que vem vão poder contar, como alguns contaram aqui. Mas o que eu quero dizer é que a sua disposição em buscar a presença de Deus é matéria-prima nas mãos de Deus para que Ele possa mudar a sua vida. Você teve a mesma opção que aquele que decidiu pelo jogo. Você teve a mesma opção do que aquele que decidiu pelo trabalho. Você teve a mesma opção daquele que decidiu ficar em casa sem fazer nada. Porque tem pessoas que nem gostam de futebol, mas ficaram em casa. Porém, você se dispôs pela presença de Deus. Então eu quero te dizer que não vai faltar a presença de Deus na sua vida em nome de Jesus. Agora, ele se dispôs. Ele entregou o barco para Jesus. O barco, queridos, para um pescador, é a vida dele. Um barco para o pescador é todo o recurso que ele tem. Um barco para o pescador, muitas vezes, estou falando isso num processo mundano, ok? É mais importante que a própria família. O cara larga a esposa, mas não larga o barco. Então, quando Pedro deixou Jesus utilizar aquele barco, era uma resposta de que ele falava assim, Jesus, eu abro mão daquilo que hoje pode ser o mais importante para mim, por você. E sabe o que Jesus procura? Pessoas dispostas
a ter Ele em primeiro lugar na sua vida. Hoje Jesus é em primeiro lugar na minha vida. Eu decidi por isso. E não me arrependo, pelo contrário. A cada dia que passa, eu tenho experimentado o melhor de Deus para mim também. E nesse momento que Pedro se dispõe, e nesse momento que Pedro prova através de uma atitude, porque relacionamento com Deus, queridos, não é palavra. Não é assim, Jesus eu te amo. Um homem que fala para a esposa que ama e depois a maltrata, as atitudes são condizentes com a palavra? Não. Uma mulher que fala para o marido que ama e depois adultera, a atitude é condizente com a palavra? Não. Então, o seu relacionamento com qualquer pessoa não diz respeito a palavras, diz respeito a atitudes. E quando você diz para Jesus que você quer se relacionar com Ele, que você o ama, que você precisa dEle, que você depende dEle, as suas atitudes têm que ser de acordo com isso. E Pedro não provou que ele estava disposto a se abrir para Deus através de palavras. Ele fez com atitudes. Ele entregou o barco. Mesmo cansado da noite inteira de trabalho, mesmo desgostoso porque não conseguiu pescar nada, talvez a cabeça de Pedro nessa hora estava mais nas contas que ele tinha que pagar do que em qualquer outra coisa, mas ele abriu mão, ele falou: Senhor, está aqui, o Senhor está me pedindo, está aqui, minha vida está aqui. Eu sozinho, o que sobra para mim é só lavar a rede. Por isso eu entrego o que eu tenho para o Senhor. Meu coração está aqui. E porque ele fez isso, e porque ele se dispôs a ter esse encontro com Deus, Deus operou na vida dele. A Bíblia diz que Jesus terminou de ministrar, chamou Pedro e disse assim: Pedro, vamos pescar. Ou seja, Pedro, o que para você foi impossível? O que para você é impossível hoje? Qual é a situação que você está desgostoso? O que tem entristecido seu coração, Pedro? Foi essa pesca que não deu resultado nenhum? Eu quero te dizer que se você deixar eu entrar na sua vida nunca mais vai faltar resultados. E aí o que aconteceu? Ele foi com Pedro, e ele disse: Pedro, vamos pescar e vamos lançar a rede. E aí Pedro disse assim: Senhor, preste bem atenção, Pedro era pescador. Ele sabia do que ele estava falando. O conhecimento natural daquela situação Pedro tinha. Senhor, não é possível pescar nada, porque eu já passei a noite inteira. Porque à noite o mar está silêncio, os peixes vêm para a superfície, é o melhor horário para pescar. Eu já passei o melhor horário, com a melhor técnica, do melhor jeito, e não pesquei nada. Agora o senhor quer ir durante o dia? O senhor quer ir no pior horário? Agora que não pesca mesmo. Essa é a visão natural. E Pedro tinha conhecimento da visão natural. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não opera de forma natural. A Bíblia diz que Ele opera de forma sobrenatural. Então você pode ter o conhecimento, você pode ter o entendimento, você pode ter a noção, ter a experiência, mas tudo isso, submetido à vontade de Deus, vira uma experiência de milagre. A experiência que ela tinha, eu não guardei seu nome, desculpa. Oi? Marilda. Que a Marilda tinha, a experiência natural que ela tinha, é que o ex-marido, jamais assinaria aquele papel. Essa é a experiência natural. Só que a experiência sobrenatural foi que ele assinou. Vocês compreenderam a diferença? Então, queridos, talvez você ainda não conquistou algo em Deus, porque você está preso na sua experiência pessoal e natural, onde você fala: isso eu já tentei e não deu certo. Esse daqui nunca vai vir para a igreja, porque o coração dele é muito duro. Eu quero te dizer que o meu coração dentro da minha casa era o mais duro. Eu fui o último a vir para a igreja. E fui o primeiro a me tornar pastor. Porque quando Deus pega, queridos, a mudança é radical. Fui o último, não queria saber. Eu acho que minha mãe olhava, porque minha mãe foi a primeira, devia olhar e falar: meu Deus, se esse menino aí se converter, então é que Deus existe mesmo. E Deus existe, graças a Deus.
Então, às vezes, queridos, nós estamos com os olhos no natural. E Pedro, com o olho natural, com o conhecimento natural, ele disse: não adianta jogar as redes. Porém, ele não parou o discurso dele por aí. Ele falou uma frase que tocou os céus. Ele disse assim, ó, não tem jeito, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E essa deve ser a sua atitude. Você pode até sentir lá dentro, não tem jeito, mas porque a Bíblia diz, porque Deus está dizendo, eu vou fazer. Você pode nem estar com vontade de vir aqui no culto de quarta-feira, mas porque Deus te chamou, você vem. Eu sei que tem alguns que chegaram aqui até sem vontade meio de vir. Veio porque essa pessoa que está do seu lado insistiu. Mas insistiu. Mas você veio. E aí Pedro disse, já que você está falando, eu vou fazer. O Senhor que é mestre, chama ele de mestre. Viu ele ensinando a multidão, mestre, não vai adiantar jogar. Mas eu vou jogar, porque o Senhor está falando. E jogou as redes. A Bíblia diz que a hora que puxou, não conseguiu puxar de tanto peixe. Milagre. Uma noite inteira, no melhor horário não pescou, no pior horário, lotou a rede. É milagre, é sinal de Deus. E começou a puxar. E estava tão pesado, e era tanto peixe, que chamou mais um outro barco, veio ajudar. E quase os dois afundaram, a Bíblia diz. De tanto peixe. Porque eu quero te dizer uma coisa, você tem um sonho, você tem uma esperança, você tem fé, você tem um desejo que algo aconteça, mas quando Deus opera nessa situação na sua vida, o resultado é muito maior, é muito além, é muito melhor. A Bíblia diz que é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você tem um sonho de conquistar algo, eu quero te dizer que quando Deus te der isso vai ser muito melhor. Quantos recebem aqui? Ah, que bom que você não está dormindo, hein? Amém. Então, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando veio o milagre, isso confrontou o coração de Pedro. E Pedro disse assim, meu Deus, eu não sou merecedor nem de estar perto contigo. Eu não sou merecedor nem de ter esse encontro contigo. Mas eu quero te dizer, queridos, que Jesus não estava preocupado como estava Pedro naquela hora. Se ele era pecador ou não. Ele queria, era transformar a vida de Pedro. Então talvez se você entrou aqui hoje achando que não é digno de estar na presença de Deus, eu quero te dizer que isso é uma mentira. Porque a Bíblia diz que Jesus não veio para os que estão sãos, veio para os que estão doentes. Em outras palavras, Ele não veio buscar aqueles que não fazem nada de errado. Ele veio transformar nossa vida e daquilo que fazemos de errado, começar a fazer certo. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que esse encontro fez com que primeiro Pedro tivesse a experiência do milagre. E muitos milagres virão sobre a sua vida a partir de hoje em nome de Jesus. E não só a experiência do milagre, mas ele começou a caminhar com Deus. E Deus disse para ele, não se preocupe. Se você errou, se você falhou, a partir de agora é um novo tempo. Ele disse, a partir de agora eu vou fazer você pescador de homens. Ou seja, você tem sonhos e propósitos para a sua vida, mas eu tenho um propósito muito maior para você. Um propósito que você hoje não consegue enxergar. Então só faça o seguinte, caminhe comigo. Queridos, o que Deus tem para nós, a gente não consegue chegar. O Valdir nunca imaginou que fosse ser líder de célula, que fosse multiplicar a célula em Grajaú, que fosse hoje ser uma bênção na vida de outras pessoas, porque ele achou que nem ele podia ser mudado direito. Então hoje você não entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Mas Deus só te pede uma coisa, que você dê um passo. Que você decida se aproximar dEle. Que você decida se dispor para Ele. O encontro com Deus é todos os dias, quando você acorda. Você pode se dispor a deixar aquele dia nas mãos de Deus. Mas também há como você se aprofundar e passar por um encontro, que é um retiro que nós fazemos de tempo em tempo aqui na igreja, que o Valdir até contou que foi para esse encontro, eu fui para esse encontro, muitos daqui que testemunharam, o próprio Marcos no testemunho dele falou que foi para o encontro. Esse encontro é um tempo onde você dispõe
do seu dia, do seu final de semana na presença de Deus, e Deus te mostra nesses dias de encontro, por que muitas áreas da sua vida, que tinham tudo para dar certo, não deu. Por que muitas áreas da sua vida, que tinha tudo para romper, não rompeu. Por que muitas áreas da sua vida, que tinha tudo para ter êxito, ser feliz, não foi. Nós precisamos ouvir da parte de Deus. Nós precisamos receber entendimento dele. Nós precisamos saber que aquilo que até hoje não deu certo pode ficar para trás e um novo tempo pode começar. Quando Jesus disse para Pedro, vem após mim que eu vou fazer pescador de homens, ele quis dizer assim, ó, o tempo do peixe, de pescar o peixe, teve muito valor na sua vida, mas um tempo com mais valor vai começar a partir de agora. E eu quero dizer que o que aconteceu com Pedro vai acontecer com você. Se você se dispor, se você se abrir, porque o Valdir foi muito feliz, quando ele terminou aqui, ele disse assim, ó, tem uma parte que cabe a nós. A parte mais difícil é a de Deus, e ele já fez. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, morreu por mim e por você. Essa foi a parte mais difícil. A parte mais difícil não é sua, porque você pode estar falando assim, ai, Jesus, foi tão difícil. Está tão difícil. Está tanta luta. Eu quero te dizer que o que está difícil para você hoje não foi tão difícil quanto o que Jesus passou. Mas tem uma parte que cabe a nós. É a parte da fé. É a parte de obedecer. É a parte de dar um passo. Se você ouvir do seu líder, do seu consolidador, dessa pessoa que está aí do seu lado, falando assim, ó, vai para o encontro. É a mesma palavra que Jesus disse para Pedro, lança as redes. Você pode falar assim, eu nem sei se esse encontro pode mudar minha vida ou não, mas por causa dessa palavra eu vou. Pedro não tinha certeza da pesca. Pedro não tinha certeza do milagre. Mas porque ele obedeceu, ele deu a oportunidade do milagre acontecer. Pois veja com essa pessoa que te trouxe aqui para essa reunião, quando é o próximo encontro da geração dela, e vá ter essa experiência com Deus. Você já se dispôs para tanta coisa aí na sua vida e não viu mudança, dê essa oportunidade para Deus a partir de agora. Se disponha para Ele. Abra mão de um tempo no seu dia a dia, na sua semana, para ouvir a voz de Deus como você fez hoje. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele resgatou o relacionamento do homem com Deus. Jesus em João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à presença do Pai, a não ser por mim. E hoje Deus está te convidando a vir à presença do Pai. Feche os seus olhos por um minuto. Eu queria que você rapidamente avaliasse a sua vida hoje. Talvez você chegou aqui com uma situação muito pior do que a de Pedro. Muito pior que a do Valdir. Talvez você chegou aqui nessa noite numa situação em que os seus olhos te mostram o impossível. Naquela manhã seria impossível uma pesca daquele tamanho. Mas Jesus provou lá e prova hoje ainda que o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Por isso Deus te chama à presença dEle. E através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso de novo à presença do Pai. Por isso, se você quer ter esse relacionamento, esse encontro com Deus que começa aqui hoje, abrindo o seu coração, como Pedro abriu, Pedro se dispôs diante de Deus, falou, tudo que eu tenho o Senhor pode usar, tudo que eu tenho o Senhor pode ficar contigo. Se você hoje se dispor a isso, abrir o seu coração, deixar Jesus entrar na sua vida, fazer parte da sua vida, porque uma coisa, eu quero que você entenda, Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus só entra se for convidado. O inimigo, o diabo, ele invade.
A gente vê aí que um traficante não pede licença para oferecer droga para uma criança. Ele não vai avisar o pai. Um ladrão não avisa o dono da casa quando vai roubar. Ele invade. Mas Jesus não é assim. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. E se você ouvir a voz dEle e abrir o seu coração, Ele entra e faz. E vai ter comunhão contigo, e vai ter relacionamento contigo. E se você quer abrir a porta do seu coração, que tem uma fechadura só pelo lado de dentro, ou seja, ninguém pode abrir a porta do seu coração, só você. Se você quer ter essa experiência, ore junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, obrigado, porque nessa noite eu pude ouvir a Tua voz e saber que o Senhor me ama e tem prazer em mudar a minha vida. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e reconheço que Jesus Cristo, como meu Senhor, como meu Salvador, como único e suficiente Deus na minha vida. Escreve, Senhor, o meu nome no Teu livro da vida e me faz andar segundo a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Quando nós oramos assim, entregando o nosso coração para Jesus, nós temos a experiência que a Bíblia diz do novo nascimento. E eu queria, para encerrar aqui, fazer uma oração por aqueles que hoje aqui nessa reunião fizeram essa oração entregando o seu coração para Jesus, oraram dessa forma aqui pela primeira vez. Quem orou assim pela primeira vez aqui?